Bom dia. Vamos falar agora daquele assunto que, cheguei nesse assunto e eu vou ter que ler 3 capítulos de uma vez. Não vou conseguir fazer em 20 minutos, então talvez esse vídeo fique longo. Mas é um assunto complicadíssimo, porque uns não creem e outros fazem tudo errado. E o vídeo anterior foi uma baita de uma bronca bíblica, por causa dessas briguinhas e discussões entre irmãos de igreja, gente que diz que não crê e gente que diz que crê, mas faz tudo errado. Então vamos ler esses textos e olha só que assunto complicado e como está uma confusão dentro da igreja, porque ninguém faz direito o que é para fazer. O povo tem que ler a Bíblia. O povo diz que segue a Bíblia, mas na hora que vai ver na parte prática, poxa, cadê a organização? Por que deixam essa confusão só porque tem tem igreja que tem não vou nem chamar de teologia da igreja, eu vou chamar como o costume confuso da igreja. Aí vira aquela bagunça. E Deus não é Deus de confusão. Na Bíblia tem um jeito certo para fazer as coisas e as pessoas fazem do jeito errado. Desculpem vocês líderes de igreja, pastores que deixam a igreja fazer tudo do jeito que quer, e aí as pessoas que leem a Bíblia vê a confusão que está a sua igreja e aí acaba caindo em descrédito. Vamos começar. Deus Pai, em nome de Jesus, me ajude a ler, a interpretar de acordo com a Tua vontade. Eu não quero falar nada na minha cabeça. Suplico pela sua orientação, que todo mundo possa abrir os olhos e as mentes, que todos possam abrir a sua própria Bíblia para ver a interpretação. E eu peço a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 12, capítulo 13 e capítulo 14. Vai ser numa sequência só, porque antes parecia que era um capítulo separado do outro, mas não é. O assunto é uma coisa só. Inclusive o Coríntios 13, que todo mundo conhece, na verdade vai falar do amor, não está falando de casamento, também está falando de casamento, porque no casamento também tem o amor de Deus, o amor ágape. Mas vejam como é que vai ser a leitura. Vamos lá. 1 Coríntios 12. Ai, meu Deus, me ajude a falar desse assunto. Eu vou ler pela Bíblia NVI, bibliaonline.com.br. Se vocês forem ler pela Almeida Corrigida, podem ler, vocês vão ver que não muda muito. O que muda são algumas expressões mais antiquadas. São algumas expressões mais antiquadas, mas o assunto é o mesmo. Vamos lá. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Mudos, que não falam, né? Ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não vai dizer. Então, olha lá, está entre aspas, Jesus seja amaldiçoado. Alguém que tem o Espírito Santo de Deus não vai falar isso. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus vai dizer Jesus é Senhor. Ou seja, para o bom entendedor, quem não tem o Espírito Santo não vai dizer isso. Tem um outro texto que diz assim, que aquele que tem o Espírito Santo de Deus não vai confessar que Jesus Cristo veio em carne, que ele veio pessoalmente, se fez carne e habitou entre nós, tal, né? Não consegue falar isso. Então o cara tá na igreja e ele não é convertido, ele tem aquela capa de cristão, ele está acostumado com o convívio da igreja, mas ele não consegue falar essas palavras, né? Vamos seguir a sequência, porque eu não quero ficar pegando vários textos. Vamos seguir a sequência. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. Olha o que eu estava falando no vídeo anterior, hein? Olha só. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando ao bem comum. Então, cada pessoa tem um ou alguns dons visando o bem comum da igreja, do corpo de Cristo, né? Então, olha lá. Vamos entender ponto a ponto aqui. Verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Verso 9. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura. Dons de cura. A pessoa vai lá, toca e cura. Pelo único Espírito. A outro, o poder de operar milagres. A outro, profecia. Olha lá, aqueles que não creem em profecia. Olha lá, profecia. Até sobre profecia, tem um jeito certo de fazer profecia. Viu? Vai entrar nesse assunto também. Então, a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos, né? Para saber se é de Deus ou não é de Deus, né? A outro, variedade de línguas. Tá? Tem esse dom, sim. Né? Também tem muita gente que faz confusão e tudo isso que a gente vai ler vai esclarecer como é que isso tem a forma correta de fazer, né? E ainda há outro, interpretação de línguas. Então, olha só, há variedade de línguas e há outro, interpretação de línguas. Depois eu vou explicar direitinho isso aí, porque o texto vai explicar isso. Por que eu estou falando a um e a outro? Porque tem gente que fala em línguas e o cara fala e interpreta. A Bíblia está dizendo, um tem esse e o outro tem outro. E depois vai explicar que um tem interpretação de falar em línguas, então vai levantar na igreja e vai começar a falar. Então vai ser concedido para que esse fale, e aquele que tem o dom de interpretação levanta e interpreta. Aí se de repente outro levanta para falar em línguas, aquele que começou a falar tem que parar, sentar, outro levanta e continua. Então, por que tem essa regra bíblica? O apóstolo Paulo está explicando para que seja comprovada a autenticidade dos dons e do que está sendo dito da parte de Deus. Mas às vezes tem uma confusão, uma briga dentro da igreja, uma quebra de regras. Deus é regrado. Vamos ler que isso tudo vai esclarecer. Está tudo bem explicado. Isso que eu estou falando antecipadamente vai estar tudo explicado. Vamos continuar a ler. Olha só. Verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. O Espírito em letra maiúscula é Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, às vezes você pode até pedir para Deus vários dons, você pode pedir. Mas quem dá, quem concede é Deus, conforme Ele quer. Então, se você pedir um dom que de repente não vai ser de acordo com aquilo que Deus quer para que seja bem regrado, Ele não vai dar. Mas nós podemos buscar os dons. Aqui vai explicar tudo. Verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, então o corpo, a igreja é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois é um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Por que ele está dizendo isso? Talvez porque tem confusão na igreja às vezes, né? Então olha só, o corpo de Cristo, as várias igrejas, ou dentro de uma mesma igreja, tem um corpo que é o corpo de Cristo e tem vários membros, né?
Então, nós somos batizados em um único Espírito, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, vários tipos de pessoas que Deus converteu a Cristo, mudou para a nova aliança. Então, alguns que seguiam o Velho Testamento, que são os judeus, e se converteram, entenderam que Jesus era o Messias. Então, judeus dentro da igreja cristã, através de Jesus, que creu que Jesus era o Messias. Quer gregos, por que diz gregos? Gregos são os gentios, somos eu e você, nós não somos judeus de sangue, não somos judeus de sangue, mas somos judeus pela promessa, certo? Então, ó, quer escravos, quer livres, então não importa o que a pessoa é, né? Somos um corpo em Cristo. Então, continuando, e a todos nos foi dado a beber de um único Espírito. Preste atenção nesses detalhes. Então, não pode ter confusão dentro da igreja. E a todos nós foi dado a beber de um único Espírito, Espírito Santo. Verso 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, tá entre aspas, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, não sou o olho, não pertenço ao corpo, entre aspas, né? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então, olha a confusão que às vezes tem em igreja. Um fala que crê numa coisa e faz uma coisa, fala, aquilo eu não creio, não sei, não, isso não faz parte. Fica aquela briga, aquela discussão, só porque a pessoa não crê num dom. Na verdade, o que está explicando aqui? Que o corpo é uma coisa só, existem vários dons, um tem um dom, um tem o outro, então não pode ficar essa coisa de eu não preciso de você, esse dom, eu não acredito em línguas, no dom de línguas, entendeu? Sabe essa briga dentro da igreja? Você já viu? Olha o que está explicando aqui, ó. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido... olha o bom humor de novo. Um corpo, um baita ouvidão, um orelhão. Corpo é um orelhão. Tem igreja que só crê em dom de línguas. Você vê só a igreja, só dom de línguas. Cadê o resto dos dons, né? Olha só, tem o dom de línguas, mas não tem a interpretação, ó. Vai vendo, vai vendo. Ó, eu estou rindo, mas eu estou me embasando na Bíblia. Vocês estão vendo que eu estou lendo. Ó, de fato, Deus impôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Né? Então ó, vocês estão pegando a linha de pensamento do apóstolo Paulo? Então imagina se todo mundo fosse uma orelha, um corpo de Cristo fosse um baita de um orelhão, né? Verso 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? É lógico, né? Ainda há muitos membros, mas um só corpo. Você vê que ele está enfatizando milhares de vezes, né? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. De vocês, né? Aos pés, né? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Então, o corpo, se você for olhar o corpo, existem várias partes e todas as partes do corpo têm a sua função e tem a sua parte honrosa. Não tem desonrado, mais honrado, menos desonrado, não.
Todos fazem parte do corpo e têm uma função. Vou baixar aqui a leitura. Verso 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Então não precisa ter alguém que tem algum tipo de dom, não precisa ficar tratar ele de maneira melhor que os outros, não. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo. Não pode haver divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então não pode ter aquele lá foi honrado, vai ficar aquela inveja, tal. Não pode ter esse tipo de coisa, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Verso 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente, veja a sequência, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres. Então, tá vendo a sequência? Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda ou socorro, de acordo com outras versões, né? Os que têm dons de administração, né? E os que falam diversas línguas, né? Olha só, verso 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Olha só, tem uma teologia que fala, olha só o que a Bíblia está falando. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia, leia a sua Bíblia. Falam todos em línguas? Tem uma teologia aí que fala que para o cara ser crente, se ele não tem o dom de falar em línguas, ele não tem o Espírito Santo. Eu vou provar para você que não é os dons de línguas que vai provar se o cristão tem o Espírito Santo. Eu vou provar para você. Vamos continuar. Eu já estou chutando o pau da barraca. Você vê que eu estou confrontando uma teologia. Vocês perceberam, né? Teologia humana cai em erro, cai em erro. Então saiba diferenciar o que é bíblico e o que é teologia humana. Porque aí aquele que fica seguindo uma sequência de teológica, aí ele vai querer se corrigir, vai querer tampar os buracos bíblicos que ele criou a teologia dele. Então aí ele vai pegando algumas coisas e vai criando cada vez mais heresia. Aí você vê aquele conjunto herético e fala, peraí, mas essa igreja é tão bonita, tem dom, a Bíblia fala nesses dons, mas tem uma confusão, mas a igreja precisa se corrigir. Vocês que estão errando com a sua teologia, vocês têm que admitir, falar assim, essa teologia que eu estou seguindo está errada, eu peço desculpas, em nome de Jesus eu peço desculpas a todos vocês, entendeu? Vocês têm que ter coragem. E se você, por exemplo, Deus tirou você dessa igreja que tem essa teologia
levemente distorcida. Vamos falar levemente, tá? Deus te tirou dessa igreja com a bênção pastoral, você abriu uma igreja com uma placa diferente, não leva para essa nova igreja aquela antiga teologia. Leva a Bíblia. Deus te deu uma baita de uma oportunidade de você corrigir esse problema, e você pega aquela teologia antiga e vai trazer um remendo novo um tecido velho com remendo novo. O que a Bíblia diz? Que vai se rasgar, né? Você tem que pegar tecido velho com remendo velho para que não se rasgue, né? Vamos lá. Então, olha só. Verso 30. Tem todos dons de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Verso 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Olha só. Então, um caminho ainda mais excelente. Ele agora vai começar a falar sobre 1 Coríntios 13, que todo mundo conhece, que fala sobre o amor. Então, olha só. Primeiro ele começou a falar de dons espirituais. Agora ele vai começar a falar em amor. Agora, olha como muda muito o sentido quando a gente começa a seguir a leitura numa sequência só. E depois no capítulo 14, vai voltar a falar em dons espirituais. Então preste atenção nessa sequência. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Então a pessoa tem o dom lá de falar em línguas e fica blé, 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 né? Igual um sino. Blém, 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 blém. Mas se não tem amor, não vai servir de nada, né? Então tem gente que fala que... Eu já vou começar a explicar assim na cara. Se alguém entregou a vida para Jesus, isso que eu vou comentar agora tem a ver também com o vídeo anterior. Se não viram o vídeo anterior, deem uma olhadinha lá. Que foi uma bronca da igreja. Uma bronca bíblica, né? Então, olha só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Línguas estranhas, né? Línguas que não entendemos, né? Então, tem o dom de línguas? Tem o dom de línguas, só está falando aqui. Mas se você não tiver amor, serei como um sino, né? Vai ser só barulho. Vai ser só barulho. Se não tiver amor, não vai servir. Então, refutando também aquela teologia. A teologia que eu estava explicando ali anteriormente. Então, não é se a pessoa tem um dom de línguas que vai enfatizar que a pessoa tem o Espírito Santo. Não. O que está falando em Coríntios 13? Que o que vai enfatizar é se a pessoa tiver o amor de Deus, amor ágape, o amor, né? Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, que tenha uma fé uma fé capaz de mover montanhas. Olha que baita fé, hein? Capaz de mover montanhas. Mas se não tiver amor, eu nada serei. Não vai ser nada. Então é amor. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Não vai valer nada, né? Então, quando tem aquele outro texto bíblico que fala assim, que a hora que Deus for provar tudo que cada um fez, vai provar se a pessoa fez para se engrandecer ou se foi para a glória de Deus. Então, aquele texto diz assim, que Deus vai provar tudo pelo fogo, que aquilo que for valioso, diamante, ouro, tal, tudo aquilo que foi para Deus vai permanecer. Mas tudo que foi palha, madeira,
tudo que foi fogo de palha, aquilo que foi humano para engrandecimento próprio, tudo isso vai se queimar. Já viu esse texto bíblico? Então depois no futuro Deus vai provar tudo pelo fogo. E aí vocês vão ver se vocês fizeram porque vocês estavam seguindo apenas uma teologia, apenas porque vocês queriam fazer gracinha dentro da igreja. E aí vão falar na presença de Deus assim: mas Senhor, em seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. E aí Deus vai falar assim a teu respeito: não te conheço, afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. O que é iniquidade? A pessoa, por exemplo, saber de um pecado, aquilo é pecado. Poxa. A pessoa fala assim, poxa, é mesmo, eu pequei, me desculpa, tal. Mas aí você vira as costas, a pessoa continua, por exemplo, o pecado da mentira, né? Eu dou esse exemplo simples porque é um pecado muito comum, né? Aí a pessoa fala, é mentira, tal. Aí continua pecando, mente. Isso se chama iniquidade. A pessoa sabe que é pecado e continua no pecado. Fica pecando intencionalmente. E então, lembrando, né, aquele texto que eu falei no vídeo anterior, né? A pessoa sempre aprende, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Entendeu? É cabeça dura, né? Então, olha lá. Então, vamos continuar lá. Então, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não fica invejando o outro. Não se vangloria, porque eu, né, olha lá. Não se orgulha, né? O cara, nossa, esse cara sabe muito, né? O cara realmente sabe muito da Bíblia, mas é um baita de um orgulhoso, né? Você já viu isso? Não maltrata, né? O cara é crente, mas fica maltratando os irmãos que são mais simples na igreja, né? O outro lá tem o dom de cuidar da igreja, né? O cara é só o porteiro da igreja lá, cuidando de recepciona os irmãos e o outro lá é o conhecedor da Bíblia, despreza o irmão, né? Não maltrata, verso 5, não procura seus interesses, não se ira facilmente. É pecado irar? Não, a Bíblia diz que você pode irar, mas sem pecar, né? Então olha lá, não se ira facilmente. Então o cristão ele pode se irar sim, mas ele não pode facilmente se irar não. Não guarda rancor. Olha lá, se você tem o Espírito Santo, não pode ficar guardando assim aquela pessoa rancorosa, não pode. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça. Então alguém está sendo injustiçado e a pessoa, olha lá. Inclusive na palavra de Deus diz o seguinte, que quando Deus estiver corrigindo um irmão, você não pode falar bem feito, porque Deus vai tirar a correção dessa pessoa, porque você se alegrou com a correção que Deus estava dando para aquela pessoa. Então aí Deus vai tirar a correção que estava dando a essa pessoa. Você já viu esse texto bíblico na Bíblia? Você já viu isso? Então, se Deus vai corrigir alguém, Deus está corrigindo e você dá risadinha, Deus vai tirar a correção do outro. Então olha aqui, outro texto que fala aqui, ó, sobre esse assunto, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor se alegra com a verdade, não com a mentira, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Tudo suporta ou tudo suporta, é um suporte. Duas interpretações, mas as duas são válidas, tá? O amor nunca perece, nunca morre. O amor nunca morre, nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Tem uma outra versão bíblica que diz assim, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, mas as línguas cessarão, o conhecimento passará.
O que está querendo dizer aqui? Que o amor sempre vai permanecer eternamente. Mas todos os dons que Deus deu à igreja aqui no futuro, quando estivermos na presença de Deus, esses dons não vão ser mais necessários, porque vamos estar diretamente na presença do Senhor. E esses dons vão acabar, porque não vai ser mais necessário. Então, olha só, verso 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando estivermos na presença de Deus, tudo que é imperfeito desaparecerá. Olha! Você percebeu aqui? Quando ele estava falando em dons, né? Então, Deus distribui os dons na igreja. Cada um faz uma função, tem um dom. E aquilo que é imperfeito, ou o que é em parte, vai desaparecer. Entendeu? Então Deus dá os dons porque tem função na igreja. Né? Olha só. Verso 9. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, quando você se tornou um cristão maduro, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face, né? Veremos a Deus face a face, e tudo que nós vemos aqui em parte, depois nós vamos conhecer completamente, né? Agora conheço em parte, então conhecerei no futuro, né? Conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aquilo que a gente não entende aqui na Terra e a gente não vê o todo aqui na Terra, no futuro nós vamos conhecer e fazer, tá. Então depois, no futuro, a gente vai conhecer plenamente. Assim permanecem agora esses três. Então no futuro, o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. O maior, porém, deles é o amor. Então, vamos agora para o 1 Coríntios 14. Ai, não acredito, estou conseguindo ler tudo isso. Esse vídeo vai acabar em 1 hora. Olha, sigam o caminho do amor. 1 Coríntios 14. Vai continuar falando do amor. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Agora ele juntou o amor com os dons espirituais. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Olha aí, para quem não crê no dom de profecia. Verso 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação e o encorajamento e consolação dos homens. Então, olha só, quem profetiza tem uma função muito mais proveitosa, né, para a igreja. Né? Não que o dom de falar em língua seja errado, né? Percebeu, né? Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então, só está se edificando, não está edificando a igreja. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gente, leia a Bíblia. Né? É um monte de gente falando em língua, fica aquele monte de língua e cadê a profecia? Né? Olha como agora a Bíblia vai começar a colocar regra na coisa. Né?
Pois quem fala em língua edifica, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas. Ó, gostaria. Né? Então, ó, já vamos quebrando os ensinos deturpados aí, ó. Gostaria que todos falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, olha aqui, verso 5, ó, já explicou o que eu estava falando lá atrás. Se alguém está falando em línguas, alguém tem que interpretar. Senão, não vai prestar. Né? Por que eu estou falando não vai prestar? Vamos continuar lendo que vai explicar. Verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eu lhes serei útil? Em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta, a cítara, né, instrumentos musicais, né? Como alguém conhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos, né? Então ele está explicando, né? Como você vai entender? Então uma música ela tem que ser tocada num ritmo, tal, né? Se for tudo, então como vai entender? Se não for distinto, tem que entender a música, é harmoniosa, tá? Né? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Né? O apóstolo Paulo está dando um exemplo, por exemplo, quando você já viu o som militar, quando o militar toca um som de preparar para a batalha, para se preparar, né? Então você entende que aquele tom, se preparem, né? Assim acontece com vocês. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Se vocês estão simplesmente falando ao ar, eu não estou falando heresia, eu estou lendo a Bíblia. Olha o que a Bíblia está falando, caramba. Né? Aí, por exemplo, um cara de uma igreja fala isso para uma pessoa que é de outra igreja, aí o cara da igreja que fala muito em línguas vai falar, mas você é tradicional, olha lá, você não crê. Não, não é que crê não, o cara lê a Bíblia. E você que não está lendo a Bíblia, na tua igreja está uma bagunça. Ó, eu não estou apoiando, já falei no vídeo anterior, eu creio em profecias, eu creio nos dons espirituais, eu creio na Bíblia. Então eu não estou apoiando nenhum nem outro, nem aquele que descrê, nem aquele que crê. Não, existe o meio correto, que é o meio bíblico, olha lá, olha aqui, né? Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Né? Então várias línguas têm uma interpretação, o inglês, o alemão, tal, né? Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Então, veja, o apóstolo Paulo está falando, existem, por exemplo, línguas, por exemplo, o inglês eu entendo malemar, alguma coisa eu entendo, mas eu não consigo falar direito. Mas, por exemplo, se chega alguém falando chinês, eu não entendo nada, né? Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Então, Então, olha o verso 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Verso 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, se você quiser crescer, cresça naquilo que tem um crescimento para a igreja, um propósito para a igreja, né? Por isso, quem fala em língua,
Quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. O apóstolo Paulo, ele... Então, você está falando em língua para que possa interpretar. Pois, se oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. E, quer dizer, até a mente da própria pessoa que está falando em línguas não vai servir para o entendimento físico da pessoa. Espiritualmente está orando, mas não vai ter, nem a pessoa que está orando em línguas vai ter a interpretação para si mesmo, né? Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Gente, é a Bíblia que está explicando. Cantarei com o Espírito. Cantarei, olha só. Cantarei. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, cantarei, até tá falando aqui, né? Então, até em relação à música, né? Tá falando também, né? A pessoa às vezes está falando em línguas e cantando, até com o espírito, né? Então, mas cantarei com entendimento, tem que também entender. Verso 16. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizerem o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Então, às vezes, alguém não tem o dom de interpretação. Você ficar falando em línguas, como é que o cara que está do lado vai dizer amém? Ele vai dizer amém de forma religiosa, entendeu? Mas ele não está entendendo o que está falando, o que você está falando, entendeu? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro, então, às vezes você está falando em línguas, está interpretando, está entendendo com a mente, mas o outro não é edificado. Você viu como na Bíblia não tem confusão? Verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que a todos vocês. Então o apóstolo Paulo está admitindo. Falou, olha, eu falo em línguas. Né? Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em língua, né? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Gente, olha o apóstolo Paulo. Você que está seguindo essa religiosidade, desculpa, eu vou chamar de religiosidade. Se você segue uma religiosidade, mas fica quebrando os princípios bíblicos, vocês dão mais valor à teologia da sua igreja e fica fazendo tudo errado, e você ainda se acha o certo. Olha o que ele está falando. Você é uma criancinha, você é lembra no vídeo anterior, que que eu falei sobre os outros textos bíblicos. Se você fica agindo como uma criança, você não cresceu, você não é um crente maduro. Né? Olha só, verso 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Em relação à maldade, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Vê se cresce. Entendeu? Verso 21. O apóstolo Paulo, ele é duro, né? O apóstolo Paulo, quando ele ensina, ele é um grande exortador, né? Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, quando o apóstolo Paulo falou no verso 21, ele estava falando lá no Velho Testamento. Ele citou um texto do Velho Testamento, né? No verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. Entendeu? Você que faz isso dentro da igreja,
Ó, isso serve de sinal para aqueles que não creem, né? E não para os que creem. Olha, leia a Bíblia, gente. A Bíblia é tão clara. Então, o falar em línguas, ele é um sinal para os incrédulos, né? E não para os que creem. A profecia, porém, deixa eu dar uma pausa que eu estou ficando rouco aqui, eu vou pegar um pouco de água. Eu vou tentar terminar isso aqui bem rápido, porque eu só tenho uns 10 minutos. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Entendeu? A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Percebeu como hoje em dia existe uma inversão de valor dentro de algumas igrejas? Verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ou alguém que não crê, não dirão que vocês estão loucos, né? Existe uma outra versão bíblica que vai dizer assim: eles não vão achar que vocês são embriagados ou estão loucos, né? Então percebeu a bronca que Deus está dando em vocês? Que estão fazendo confusão dentro da igreja? Verso 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Então olha só, o apóstolo Paulo está fazendo uma diferença entre o dom de profecia e o dom de falar em línguas, né? Ó, e os segredos do seu coração serão expostos. Então a pessoa tem o pecado, aquelas coisas lá dentro do coração, você fala em profecia e vai revelar o que a pessoa o que está dentro da pessoa, pelo Espírito de Deus, né? Deus revela, né? Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Então, olha só o proveito que tem o dom de línguas em relação ao dom de falar em línguas, né? Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Tem que ter uma edificação da igreja, tem que ter um propósito, um jeito certo de fazer, né? Ó, verso 27. Se, porém, alguém fala em língua, deve... Ó, olha só, agora Deus vai mostrar aqui como tem que ter um jeito certo de fazer as coisas, ó. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Ó, pessoas distintas, hein? Se não houver intérprete, fique calado na igreja, não consigo, né, falando consigo mesmo com Deus. Então, quando você está falando em línguas, fale consigo e com Deus, né? Consigo. Você não vai ficar falando alto em dom de línguas. Se você começar a falar, não tem ninguém que interprete, calado, né? Entendeu o que está falando aqui? Se não houver intérprete, fique calado na igreja. O apóstolo Paulo disse, calado, né? Falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas agora, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, como vai ser entendido o que está sendo dito? Então, o profeta fala e os outros julguem o que foi dito. Então, o profeta, ele também vai ser julgado, a profecia vai ser julgada, né? Se tiver uma... Então, tratando-se de profetas, 2 ou 3 falem, os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro
cálice o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Então tem ordem no culto. Um fala, o outro começou a falar, o primeiro fica quieto e o segundo fala. Então cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então olha só, onde Deus está não tem confusão, como em todas as congregações dos santos. Então toda a igreja, todas as igrejas de Deus, não tem confusão. Permaneçam as mulheres... desculpa, tem gente que não vai gostar disso, mas eu tenho que ler. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei, né? Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, olha só, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Ó, então, olha só, se você se considera um profeta ou uma pessoa que é espiritual, é o que ele está falando aqui. Se você é um crente adulto, se você não é uma criancinha no meio do povo, pensa se o que ele está dando bronca aqui em vocês, o apóstolo Paulo, né? Me diga se isso não vem do Senhor, né? Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Então, se você ignora a instrução bíblica, então você vai ser ignorado. Eu não quero ser ignorado. Se você também não quer ser ignorado, siga essas instruções bíblicas, né? Verso 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Então, se você está numa igreja que proíbe falar em línguas, isso também está errado, não pode, né? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem, entendeu? Ai, consegui, acabou. O assunto difícil, eu nunca pensei que eu ia conseguir ler e falar sobre esse assunto. Deus abençoe vocês, que Deus nos ajude, porque existe muita confusão dentro da igreja. E aqueles que são líderes de algumas congregações, aqueles que se julgam melhor que os outros, aqueles que dizem que a sua congregação é melhor que... aqueles que são tradicionais, ditos tradicionais, dizem que aqueles lá, aquela outra igreja é uma confusão. E aqueles que estão naquela outra igreja falam, aqueles lá são muito tradicionais, eles não creem. Não, é porque às vezes eles não creem na bagunça do que está acontecendo, eles conhecem o texto bíblico. E eles querem o bem de vocês. Então não pode um dizer para o outro assim, eu não preciso de você. Não, todos precisam uns dos outros. A igreja é uma só, não existe esse tipo de divisão. Entendeu? Não pode ter esse tipo de erro. E se a sua igreja está fazendo errado, você tem que corrigir. Você que é uma igreja que não permite falar em línguas, não pode proibir. E se você é de uma igreja que dá liberdade demais, e aí fica aquela confusão, vocês também têm que se corrigir. O apóstolo Paulo falou aqui que vocês têm que viver em decência e ordem. Então, é Bíblia. Você pode ler talvez a sua Bíblia seja uma versão Almeida e corrigida, eu li na NVI, mas leiam na sua Bíblia a NVI, você vai ver que o sentido é o mesmo. Deus te abençoe, que Deus te proteja, Deus nos guarde. Amém. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. Obrigado.